agora pedindo que o Senhor aqueça o nosso coração, transforme a nossa vida através da Tua palavra. Cantamos, Pai, que não há Deus maior. Tu és o mais importante. Então agora, Senhor, fala conosco. Ajuda-nos, Senhor, com a Tua presença, com a Tua palavra. Nós precisamos de Ti, não é somente porque Te queremos, nós precisamos de Ti nesse tempo, em nome de Jesus, amém. Poder sentar, meus irmãos. Bom estar aqui com vocês de novo, nesse primeiro culto dominical de 2021. E é começo de ano, tempo de fazer resoluções e planos, e eu agora vou copiar o meu querido amigo e bispo, Dom Alexandre Ximenes. De vez em quando ele faz isso na Catedral da Reconciliação. Aliás, ele está pregando lá agora, na mesma hora que a gente. É capaz dele ter dito isso lá. Hoje não vai ser um sermão assim clássico. Hoje eu quero ser direto e objetivo. E aí ele bate assim, direto e objetivo. Então hoje eu vou querer ser direto e objetivo com vocês. E o meu ponto é que no começo de ano, tempo de fazer plano, é tempo de o plano da gente ser querer crescer. O maior plano que a gente tem que ter para 2021 deve ser querer ser mais parecido com Jesus, querer amadurecer como cristãos. Perder peso é bom e é importante. Eu sei que alguns de vocês já fizeram algumas resoluções para perder peso. Eu fiz também, porque estou precisando. Cuidar da saúde, são coisas importantes que a gente às vezes faz esses planejamentos, mas eu queria falar de uma transformação e de um crescimento e de um amadurecimento na esfera espiritual e por que não também na esfera emocional, mais pessoal, interna das nossas vidas. A minha proposição básica e objetiva nessa mensagem é que a gente tenha como meta para 2021, então, ser melhores do que fomos em 2020. Mas não só melhores no sentido de ser boas pessoas, mas melhores no sentido de sermos mais desenvolvidos ou mais parecidos com Jesus, porque essa é a nossa meta. Eu costumo dizer aqui, e já até virou meme, que eu tenho 3 filhos, e eles são muito bonitinhos, puxaram a mãe, graças a Deus. Agora, eles, como a maioria das crianças, não sei se todas, mas a maioria das crianças, quando eles estavam menores do que são, hoje eles estão com 14, 12, 10, mas quando eles eram bem pequenininhos, eles tinham, cada criança tem uma particularidade da fala, ou do jeito de falar, que não está certo, mas que a gente acha muito bonitinho. Por exemplo, o meu caçula, Davi, ele hoje em dia, infelizmente para mim, porque eu achava muito bonitinho, ele fala todo certinho. Mas quando ele era pequeno, ele não falava todo certinho. Por exemplo, ele não falava arara colorida. Ele falava alala colorida. E isso virou meme na nossa família, virou greia na nossa família. Davi, ele passava o dia dizendo alala colorida, todo mundo morria de rir. E eu achava aquilo bonitinho, rapaz. Eu tenho uma sobrinha que ela não fala direito o L, a filha de Vitor, meu irmão. Ela, em vez de falar solar, ela fala sonar. Ela usa o N pelo L. E eu fico dizendo a Vitor que ela vai crescer, vai aprender a falar direito, já está indo para fonoaudiólogo, essas coisas, mas eu vou ficar com saudade de quando ela era pequenininha e falava sonar, porque eu acho tão bonitinho. Agora a gente acha bonitinho quando é na criança, quando é nos filhos da gente, nos sobrinhos, nos afilhados. Aliás, pai acha bonitinho, até os defeitos do filho, o pai acha bonitinho. Agora, imagina Davi com 15 ou com 20 anos falando a Lala colorida. Imagina Luísa, uma juíza de direito daqui a alguns anos, ou uma médica, ou alguma coisa, falando que vou para a casa de tio Carlos, em vez de Carlos. A gente não vai achar mais bonitinho, a gente vai dizer, olha, tem que fazer alguma coisa. Então é tempo de a gente crescer, porque tem coisas que a gente faz e que os amigos acham bonitinho, a cultura acha bonitinho, a gente mesmo gosta acerca do que a gente faz, mas que é coisa de quando a gente já era criança, de quando a gente era imaturo espiritualmente. Tem coisa que não cabe mais a gente fazer, a gente falar, quando nós somos cristãos que querem crescer. E eu sei que Deus quer que a gente cresça. Eu tenho um costume, que eu não sei, muita gente tem, que é de escolher uma palavra para o ano. Então, algumas pessoas escolheram palavras para serem palavras-chave para o ano que vem. Ou a minha palavra para 2021 eu escolhi amadurecer, o amadurecimento. Porque eu quero, e eu sei que vocês devem querer também, amadurecer, mudar.
Não dá para a gente viver do mesmo jeito que a gente viveu, com os mesmos problemas. E parece que eu estou ouvindo alguém dizendo assim: ah, pastor, mas eu cheguei aqui na igreja agora, ou então eu não estou tão engajado assim, e como é que eu vou crescer? E o que eu digo é justamente, aí é que é melhor de crescer. Quando a gente está no começo, ainda é mais fácil de crescer. Agora, deve ser intencional, deve ser planejado, deve ter meta de crescimento. Um pastor americano muito conhecido, escritor também, chamado Rick Warren, ele escreveu dizendo que a vida espiritual, semelhantemente à vida natural, tem estágios, mas crescer é ter saúde. Quando nós não crescemos, tem alguma coisa errada. Ou seja, o homem natural, saudável, cresce naturalmente, quando não vai para um médico. Amadurece às vezes, porque às vezes a gente cresce fisicamente e não amadurece. Mas assim, o crescimento biológico natural, ele deve existir, se não for ter alguma coisa errada. O homem espiritual também. A nossa espiritualidade deve crescer naturalmente. Quando isso não acontece, tem alguma coisa errada. E intencionalmente a gente precisa cuidar para crescer também. Agora ouça, se você está aqui nesse culto, ou vem nesses cultos, ou então está agora online na internet, e ouve uma mensagem, canta algumas músicas, participa de alguma maneira, mas não se transforma, mas não se desenvolve, mas não cresce, não amadurece, tem alguma coisa errada. É falta de saúde espiritual. Você precisa e eu preciso nos transformar, a gente precisa crescer, a gente precisa intencionalmente mudar. Amém? Muitos de vocês podem pensar assim: mas eu estou crescendo. E eu sei que estão. A gente acompanha muitos de vocês, ovelhas queridas, que a gente vê o crescimento. Mesmo no meio de uma pandemia, onde 95% do que a gente fez foi online, ainda assim eu consigo enxergar o crescimento espiritual de muitos de vocês. Amém por isso. E para vocês que estão crescendo, eu digo, tem que continuar crescendo. Não vai chegar uma hora de parar de crescer. Até que Cristo volte, nós vamos nos transformar para sermos mais parecidos com Ele. Amém? O contexto do texto que o maior presbítero da igreja leu, veja, não tem ninguém maior que ele não. Viu? Ele é o maior presbítero que nós temos aqui. O pastor Reginaldo leu um texto, e o contexto desse texto, que é a carta de Paulo aos Filipenses, é muito interessante, porque Paulo escreve a carta que é conhecida como a carta da alegria, e ele escreve da prisão. Por mais incrível que pareça, da prisão ele escreve a carta da alegria. E quando chega nesse capítulo 3, que a gente leu a partir do 12, Paulo está dizendo que ele não confia no moralismo, ele não confia nas regras e nos rituais religiosos. Ele diz assim que se fosse para confiar em religião, em ritual, ele seria o melhor de todos, porque ele era zeloso na sua religião. Paulo diz que isso não vale nada, o que interessa é conhecer Jesus e ser achado nele. E Paulo vem falando aos filipenses isso, e aí ele arremata dizendo assim: o mais importante é conhecer Jesus. E ele era o apóstolo Paulo. Um homem muito poderoso, não só em palavras ou eloquente, mas sobretudo em poder do Espírito Santo. Ele diz isso em várias de suas cartas. Eu não só preguei para você palavras persuasivas, coisas que o homem pode fazer ou manipular. O evangelho foi pregado em poder. Então esse homem poderoso diz assim: mas eu não acho que estou perfeito. Eu não julgo que alcancei nada. E é esse texto que nós lemos: eu deixo para trás as coisas que passaram, mas eu continuo crescendo, eu continuo avançando, porque o meu alvo é Cristo. Eu não sou perfeito ainda. Nas palavras dele, vamos reler: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse texto do apóstolo Paulo é um convite a nunca ficar acomodado, nunca ficar parado, nunca achar que já se resolveu na vida. E quando eu pensei nesse texto para esse sermão, esse primeiro sermão de 2021, eu vou dizer a vocês o que estava na minha cabeça. Como foi esse processo de decidir, vou pregar sobre crescer, sobre amadurecer. Isso foi o seguinte: eu estava na minha pausa de fim de ano na praia, jogando dominó, comendo caranguejo, e eu fiquei pensando,
em algumas pessoas que eu amo muito e que acompanho aqui da igreja, pessoas que estão no discipulados, pessoal do Seminário de Vida no Espírito Santo. E eu comecei a orar por algumas pessoas, porque pastor tem essas coisas, né? Não para de orar pelas ovelhas, e eu fiquei imaginando algumas delas e orando, mas ao mesmo tempo o meu coração se queimou, porque eu fiquei pensando assim: será que em dezembro de 2021 nós ainda vamos estar tratando, eu e essa pessoa, eu e fulano, eu e cicrana, será que a gente ainda vai estar falando das mesmas coisas que 2020? Será que os desafios serão os mesmos? Ou será que nós vamos crescer? Ou será que vai haver outros desafios que vão mudar? Quando isso veio para a minha cabeça, foi que eu disse: não, deixa eu pensar mais um pouquinho sobre isso, deixa eu orar um pouquinho mais sobre isso. Sabe por quê? Porque isso que a gente precisa mudar, com certeza, começa pelo pecado, claro. Porque se eu cometo pecados conscientes que eu sei que eu preciso mudar, esses eu não tenho nem dúvida. Eu já parto do pressuposto que quem está aqui na igreja ou ouvindo pela internet entende que a gente tem que deixar os pecados para trás. Amém? Por isso, posso mudar de assunto? Esse assunto está claro. Mas além dos pecados, existem outras coisas que a gente precisa deixar para trás para poder avançar para as coisas que estão adiante de nós. E coisas, por exemplo, como coisas biológicas, coisas fisiológicas. Às vezes a gente acha que é uma coisa porque sente, sempre sentiu, e aquilo nos atrapalha, aquilo nos embaraça, impede que a gente cresça, e a gente fica dizendo: não, eu sou assim porque eu nasci assim, eu sou assim porque o meu DNA é assim, e não cresce, nem tenta crescer, nem tenta amadurecer, como se algo fosse determinante que você nunca pudesse se transformar. Às vezes não é só uma questão biológica ou fisiológica, às vezes são o que chamamos de crenças limitantes, coisas que você pensa sobre você e que lhe limitam e que lhe atrapalham, lhe atrapalharam em 2020 e que você não está pensando que, se você não mudar, elas vão continuar lhe atrapalhando em 2021. Algo que, por exemplo, alguém tenha dito a seu respeito e que aquilo ficou selado em você, como que determinando o que você pode sentir, o que você pode viver. E se você não parar para pensar sobre isso, você vai ter os mesmos problemas de 2020 em 2021, porque aquilo está limitando, aquilo está impedindo que você seja mais pleno, aquilo que pode lhe fazer crescer. Imagina só Jesus. Jesus foi chamado de muitas coisas, dentre algumas foi chamado de beberrão, porque ele andava com bêbados. Ele foi chamado de Belzebu, ele foi chamado do diabo. Agora imagina se Jesus deseita e se impacta com isso que foi falado sobre ele e vai viver uma vida sob essa pecha. Jesus não fez isso. Jesus sabia que não era, sabia que era filho amado do Pai. Então eu não sei para quem eu estou pregando nessa tarde, mas eu sei que tem alguém aqui que precisa se transformar, acabando com esse paradigma daquilo que disseram ao seu respeito. Aquilo que disseram ao seu respeito tem um nome. Eu não sei se eles chamaram de preguiçoso ou de preguiçosa. Eu não sei se eles chamaram de doente. Eu não sei se eles chamaram de incapaz. Eu não sei qual foi o nome que colocaram sobre você. Mas eu sei que o nome de Jesus é sobre todo nome. E eu sei que 2021 pode ser diferente para você, se você quiser crescer, se você quiser se transformar, se você olhar para o seu passado e disser assim: eu rejeito isso, eu não aceito isso, eu tenho um Deus que pode me transformar. Isso pode mudar para você. Se você não reconhecer aquilo que lhe limitou, seja da sua personalidade, ou seja no pecado, ou seja algo que alguém disse, se você não reconhecer, você vai ter dificuldade de crescer. E a notícia ruim é que você vai ter os mesmos problemas em 2021. Você precisa saber o que é que lhe limitou, o que é que lhe estressou, para usar a expressão que a gente usa mais.
Ah, pastor, eu me estresso porque eu não aguento andar com pessoas que fazem isso e isso. Isso é pecado? Não, isso não é pecado não. Eu não gosto de andar com pessoas assim. Mas não é pecado. Mas ele me limitou, porque eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Então, se isso lhe limitou, muda isso. Ah, pastor, mas eu não consigo. Glória a Deus porque você não consegue. Não é na sua força, é na força do Senhor. Mas tem que ser assim. Normalmente, meus irmãos, nós recebemos aqui na igreja, nos cultos, especialmente o culto da quarta-feira. Eu não sei o que é que tem aquele culto da quarta-feira que a gente recebe tanta gente assim, mas no domingo também. A gente recebe pessoas que querem muito ouvir uma palavra de Deus, conforme está em Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Rapaz, pensa numa palavra espetacular e maravilhosa. Se eu pregasse essa palavra toda quarta-feira e todo domingo, ia ser um espetáculo, que a Globo vinha bater aqui. Todo mundo gosta de ouvir essa palavra. É impressionante. Você olha para a cara da pessoa, você já vê o cansaço andando, você já vê o desespero andando, você já vê a pessoa que não aguenta mais andando. Todo mundo quer ouvir essa palavra de Jesus dizendo assim: vinde a mim, você está cansado, está sobrecarregado, eu vos darei descanso. Não é uma palavra maravilhosa um negócio desse? Isso é uma palavra maravilhosa. Se você quiser, receba essa palavra para você aí. Agora, o texto não termina aí. E as pessoas não vêm para cá ou acessam a internet para ouvir a continuação do texto. A continuação do texto diz assim: vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, que eu vos darei descanso, mas aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essas pessoas não querem aprender de Jesus, elas querem ficar cansadas, vir para cá receber descanso. Aí vai para fora, fica cansada, vem para cá e recebe descanso. Aí vai para fora, fica sobrecarregado, vem para cá e pede descanso, e vai para fora e continua pecando, e continua se limitando, e continua fazendo as mesmas coisas que fez 10, 20 anos, e chega aqui pedindo: eu quero descanso, e a palavra que Deus tem para mim e para você é: Deus dá descanso para você, mas Deus quer que você aprenda com Ele. Mateuzinho, eu estou quase feito tu hoje, estou quase marchando aqui. Glória a Deus. É crescer, é prevenção, é eu dizer assim: eu digo não para isso que me limitou, eu digo não para aquilo que falaram de mim, eu digo não, eu quero crescer, e Deus pode transformar a minha vida, Deus pode. E aí eu fiquei pensando assim, eu gosto desse glória a Deus, eu quero ver se o glória a Deus vai vir agora. Vê, presta atenção. Fiquei pensando aqui, veio alguém na minha cabeça e eu pensei: será que em dezembro de 2021 fulana vai continuar clamando a Deus, querendo um relacionamento estável, um marido, mas vai continuar se entregando a relacionamento sem compromisso? Vai passar o ano todinho se entregando a qualquer homem que passa, e vai chegar em dezembro e vai ficar chorando, dizendo assim: ah, Deus, eu quero um relacionamento estável. Será que vai? Será que fulano vai em dezembro de 2021 chegar para mim e continuar chorando a solidão, e passar o resto de 2021 todinho, continuar sem pagar o preço que tem que pagar para ter comunidade, para ter um amigo, para ter uma amiga, para ter uma família? Porque todo mundo quer ter comunidade, todo mundo acha lindo amigos, família, mas quantos querem pagar o preço para ter isso? Quantos topam sair de casa e vir ao culto? Quantos topam sair de casa, ligar para alguém e dizer: eu quero ir com você, eu pego você, eu oro por você, nem que seja online? Mas chorar a solidão, todo mundo chora. É tempo de crescer. Será que Cicrano vai continuar reclamando: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me dá atenção? Ou será que Cicrano vai querer crescer e engolir o orgulho, pedir perdão, perdoar, ir atrás de alguém, não ficar só esperando que alguém venha atrás dele? É tempo de crescer. Eu podia falar aqui muitas coisas que eu escrevi, mas vou pular, porque tem que mudar alguma coisa. Tem coisa tem hora, né, mano? Tem coisa que a gente tem que mudar mesmo. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo está dizendo que ele deixa para trás as coisas do passado. Agora, meu irmão e minha irmã, para deixar as coisas para trás e caminhar para um 2021 diferente, para crescer, as coisas que ficaram para trás tem que ficar para trás mesmo.
Tem que ficar resolvido. Não dá para dizer que está deixando as coisas para trás, sem estar deixando para trás não, porque aí o passado vai voltar para lhe aterrorizar. O que é que eu estou dizendo a você? Sobretudo, eu sei que tem um homem na internet ouvindo e precisando ouvir isso agora. Presta atenção. Eu estou dizendo aqui, para deixar o passado para trás e continuar avançando no futuro, meu irmão e minha irmã, você tem que deixar o passado resolvido. Se for para perdoar, perdoa e acabou. Não volta lá. Se for para pedir perdão, pede perdão e acabou. Não deixa que ninguém volte lá. Se for para deixar a injustiça para lá, deixou a injustiça. Mas tem que ficar resolvido. Não pode ficar vivendo o passado, porque se você continuar vivendo o passado, você não avança para frente. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Eu sei que você sabe que tem coisa que precisa ficar resolvida de vez no seu passado. Eu tinha planejado terminar o sermão, é porque eu já mexi em tudo aqui, mas eu tinha planejado terminar o sermão dizendo assim: Feliz Ano Novo, não é o primeiro domingo, né? Mas não vai ser assim não. Quando eu for terminar, que não é agora, mas já, eu vou dizer assim: Feliz Ivanzinho novo, Feliz Patrícia nova, Feliz Romilda nova. A gente é que tem que estar novo, a gente é que tem que estar transformado. Amém? Agora, além de deixar resolvido o passado, a gente tem que se preparar para o novo. Talvez você não me conheça bem e não sabe que eu sou uma pessoa difícil. Porque às vezes o cara olha para o pastor e acha que o pastor é uma bênção, mas não é não. Glória a Deus pela minha mulher e pelos meus amigos que me suportam apesar de quem eu sou. Mas eu tenho uma característica difícil, que é: eu não gosto muito de mudança. Agora, eu não gosto de mudança e casei com uma mulher que é um nômade propriamente dito. Minha mulher gosta de mudar, por ela mudar todo ano. Mas eu não gosto de mudança. Eu gosto da rotina. Quando eu saio da rotina eu fico de mau humor, eu fico agoniado. Não sou uma pessoa fácil de caminhar quando tem muita mudança. E ultimamente tem tido mudança demais para mim. Eu gosto da estabilidade. Eu gosto de ter a mesma esposa há 17 anos, minha única. Eu gosto de estar nessa igreja a mesma há 35 anos. A escola que eu estudei foi a mesma a vida toda. A faculdade também foi a mesma. O mesmo trabalho há 23 anos. Mesmos amigos. Mesmo time de futebol. Esse a gente não consegue trocar mesmo. 42 anos torcendo pelo Timboso. Eu gosto das coisas que não mudam. Por mim, a minha rotina é a mesma. Se você perguntar às pessoas que andam comigo perto de mim, se você perguntar ao reverendo Marcondes, ele sabe onde é que eu estou, sem perguntar onde eu estou. Segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, qualquer horário do dia, e vão estar onde? É dia de hoje e vão estar lá. Porque eu não mudo, eu gosto de fazer as coisas assim, a mesma coisa. E aí eu fico pensando, eu estou dizendo a todo mundo que eu não gosto de mudar. Eu estou dizendo a todo mundo que eu tenho dificuldade com mudar, que eu gosto das mesmas coisas. E chego para vocês e digo: 2021 tem que mudar. Aí você vai pensar: é doido. Aí eu vou dizer: sou não. Tem que mudar aquilo que não presta. Aquilo que lhe causa embaraço é o que tem que mudar. Se o negócio presta e não causa embaraço, tem que manter, tem que estabilizar. Mas aquilo que não presta precisa mudar. Aquilo que lhe impede de ser pleno, completo, isso precisa mudar. Prepare para o novo de Deus para você. E quando eu digo isso, talvez as pessoas pensem só no novo emprego, no novo relacionamento, coisas externas, mas o apóstolo Paulo não está falando disso nesse texto. O apóstolo Paulo está falando daqui, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, Cristo Jesus formado em mim. Meu maior foco nessa mensagem é o seu caráter, não é a sua característica e a sua personalidade, é o seu caráter, ser parecido com Jesus, perdoador, que ama, que não julga, avançar para um novo homem, uma nova mulher que está dentro de você em Cristo Jesus. Por isso que essa época é boa para falar sobre isso, porque é época de fazer resoluções. Então tem que ser assim. Se você é de anotar, anote, vale a pena. Em 2021, que hábitos eu tenho que deixar de ter, ou que hábitos eu tenho que construir para ser mais parecido com Jesus? Qual é a minha meta espiritual, emocional, relacional? Com o que é que eu tenho que me estressar menos?
Vou dar uma dica para quem tem família e filhos. A gente faz isso todo ano lá em casa. Vai ser essa semana que vem agora. Primeira semana do ano, já há alguns anos, Paula pega os meninos e a mim, e a gente senta e escreve. Paula escreve mesmo as metas de cada um. Meta de Ivanzinho, meta de Caio, meta de Davi, meta de Paula, meta de Ivan Pai. O que é que a gente vai fazer? E não são, lógico, tem metas externas também. Normalmente os meninos fazem, eu quero ser campeão pernambucano, eu quero fazer, não sei, tem essas metas também. Mas sempre tem a meta espiritual. Nós queremos ser mais parecidos com Jesus em quê? A minha meta já foi mentir menos, não falar palavrão, não me preocupar tanto com a opinião dos outros, não querer ter o controle de tudo. Coisa que eu anoto, e o pai que anota na frente dos filhos é mão de obra, viu? Porque os meninos é daquele que cobra. Ei pai, está lembrado da sua meta? O ano todo eu recebo puxão de orelha. Está lembrado da sua meta? Quais são as suas metas? Que tal você preparar as suas metas espirituais? Que tal se a sua meta para 2021 seja conhecer a palavra de Deus? Que tal você se inscrever no CETEC, curso de ministério? Antigo Testamento vai ter uma turma, Novo Testamento vai ter uma turma. Ah, pastor, mas e a pandemia? Vai ter online para você, não tem desculpa. Para quem quer crescer, não tem desculpa. É presencial, é online, é de qualquer jeito, mas você, se quiser conhecer Jesus e ser achado nele, você pode. Se você quiser se conhecer e descobrir o que lhe estressa e o que lhe faz chorar e o que lhe faz querer voltar aqui o tempo todo e dizer eu quero descanso, você quiser, você pode. Fiquei imaginando pessoas maduras dizendo assim para mim, quando não dizendo, mas inconscientemente pensando, eu não tenho mais idade para isso, passou, agora é Jesus voltar. Ou então alguém dizendo assim, eu estou resolvido, pastor, eu não sou desse não, nunca cheguei num culto pedindo descanso, eu estou resolvido na vida, minha fé é boa. Irmão, não é assim. Até Jesus voltar, a gente tem o que crescer. Jesus não veio para melhorar pessoas boas, o negócio de Jesus é dar a vida a pessoas mortas. Se você acha que você é uma pessoa boa e realmente não tem do que melhorar, esse é um problema seu, mas você entendeu errado o Evangelho. O Evangelho é Jesus querer trazer vida e vida abundante para mim e para você, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Se essa mensagem não lhe abençoar em nada, se você não tiver nada para crescer, nada para mudar, nada para deixar para trás em 2020, tiver resolvido, como se isso fosse possível, mas admitindo que isso seja possível, eu ainda tenho algo para dizer a você antes de terminar esse sermão. Tem gente que diz assim, não diz, né? Para mim pelo menos não diz, pode dizer para o vizinho, mas para mim não diz. Mas pode ser que esteja pensando, pastor, nesse primeiro culto de 2021, eu não vim para cá para ouvir falar de meta, de transformação, isso é coisa de coach, isso é coisa que eu vejo na internet, tem palestrantes maravilhosos na internet. Eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui porque eu estou desesperado. Eu vim aqui porque eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida. Eu vim aqui porque eu estou passando por um momento difícil, delicado, nublado. E pode ser que você esteja aqui ou esteja na internet e esteja passando por isso. Talvez você não consiga nem compreender tudo que eu falei até agora. Isso não se aplica a você, porque você está tão imerso nos seus problemas e nos seus sofrimentos, que nada disso de planejamento é real ou é factível, porque quem está sofrendo, quem está até aqui na lama, não consegue planejar 2 dias na frente, só consegue pensar em sair da lama que está. Se esse é o seu caso, se você não entende, se você está desesperado, eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa. A notícia ruim é que nem sempre a gente vai entender. Nós somos limitados, nós somos finitos, nós vamos passar por problemas. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. Eu não posso lhe prometer que tudo que você está precisando urgentemente vai acontecer agora, porque eu não sou Deus. Agora eu tenho uma notícia maravilhosa, e a notícia maravilhosa é que Deus está no controle da sua vida. Você pode não entender, mas Ele entende. Você pode achar que não vai conseguir, mas Ele já sabe o final. Ele sabe o porquê de todas as coisas, mesmo que você não saiba o porquê de todas as coisas. E eu vou finalizar
declamando uma poesia que virou música, na pena de Estênio Márcios, mas muitos cantores gravaram a poesia do tapeceiro. Quando você olha para o tapeceiro do lado de quem está vendo, só vê um emaranhado de linha feio e que você não sabe para onde é que vai. Mas quando você olha para o tapete, na visão do tapeceiro, você vê uma obra de arte se formando. Eu não sei as linhas da sua vida, se são alegres e vivas agora, ou se estão nubladas e tristes agora. A única coisa que eu sei e dedico a minha vida é que Jesus Cristo, o tapeceiro, Ele sabe o fim desde o começo, e Ele vai cuidar de você. Diz assim a letra: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. O tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, traça voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Amém. Deus abençoe vocês.